Pessoal, muito obrigado por participarem. Hoje nós temos o professor Ricardo Santos, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Ele tem doutorado pelo Instituto de Computação da Unicamp. Ele fez pós-doc no Stanford University. Hoje ele é coordenador do Laboratório de Sistema de Computação de Alto Desempenho na própria Universidade de Mato Grosso do Sul. Ele foi cofundador da Index, né, e Next Lab, dois startups. Hoje ele também, ele é, como é que chama? Bolsista, bolsista pesquisador 2 da área de desenvolvimento tecnológico e de inovação, do CNPq. Ele também é membro do INESC, de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil, INESC, o Instituto do Portugal, eu acho. E também é professor docente, né, do, acho que é Programa de Ciência de Computação, Computação Aplicada, em engenharia elétrica, né? E programa de mestrado e doutorado do Federal de Mato Grosso do Sul. Ricardo, antes de tudo, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite e compartilhar esse assunto muito interessante aí para nosso grupo. E, pessoal, por favor, quem puder abrir as câmeras, né, para facilitar, né? Eu sei que a online é mais difícil, mas, né, mais gente abrindo câmeras fica mais fácil, até para o Ricardo, para se ficar mais motivado aí para dar a palestra Uhum. e saber que ninguém está dormindo, especialmente. Ricardo, muito obrigado aí, por favor, pode. Tá bom. Agradeço aí, Vijay, Rafael, aí que estão aqui representando o programa de pós-graduação em computação aplicada aí do INPE, né? Agradeço imensamente aí a lembrança do meu nome e para mim é um prazer muito grande estar virtualmente com vocês, né? Eu estava lembrando aqui poucos minutos antes de entrar, acho que já fazem exatamente uns 10 anos que eu não vou em São José É, dos Campos. pô, Passei pelo INPE rapidamente em 2013, 2014, agora não vou me nossa, lembrar precisamente, sei. por conta de uma parceria que nós fizemos ali, e houve um evento acho que foi na Unifesp, tem uma Ah, em Unifesp São aí José. em São José, não é? No Parque Aham. Tecnológico, acho, não Isso, é? isso, isso. Isso. Aí estive por lá, fiquei mais de uma semana lá, e aí passamos aí Puxa pelo vida. INPE, mas Que foi uma pena que a gente não passagem. conhecia a época. Pois é, foi uma passagem bem rápida, mas quem sabe aí no futuro, né, a Sem gente dúvida, sem dúvida. Cara, é consegue muito prazer para aproximar, né? receber você. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Novamente é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu sou o Ricardo, como o VJ comentou, esse é meu e-mail, tá? Acho que a tela está compartilhada aí com vocês. E eu vou falar aqui para vocês hoje de um trabalho que nós estamos realizando já há 12 anos de maneira contínua e ininterrupta, envolvendo uma grande área que se chama agricultura e pecuária de precisão, né? Eu atuo mais na parte da pecuária de precisão, tá? E em particular na pecuária, a gente foi descobrindo ao longo do tempo muitos problemas interessantes em que a computação poderia atuar, e isso foi graças aí um esforço conjunto, não só aqui da parte da área de computação, engenharia da UFMS, mas principalmente da boa vontade de pesquisadores da área de zootecnia e veterinária da Embrapa, em particular o Centro de Excelência em Gado de Corte, que está aqui localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que é a FAMES, aqui da UFMS. Então a gente tem unindo forças aí, eles, como é de se esperar, né, entram com as demandas, com os problemas, né, mais de origem aplicada. A gente procura entender dentro das nossas limitações aí, né, de área, e modelar isso, né, mais no espectro computacional, mais matemático, e aplicar tecnologias, né, para mostrar soluções. Em particular, eu quero comentar com vocês hoje sobre um dos problemas, uma das aplicações, melhor dizendo, que nós lidamos com eles é, mais especificamente nos últimos 7 anos, 7, 8 anos, foi justamente após o meu pós-doc em Stanford, que culminou nessa parceria aqui, em torno de uma atividade na pecuária chamada suplementação bovina, tá?
Então, aqui eu vou apresentar, como o título diz, né, tecnologias para suplementação de gado de corte, né, beef cattle, gado de corte, tá? E eu vou falar um pouquinho no aspecto amplo, desde o bem-estar dos animais até as condições de pastagem, tá bom? Eu sou coordenador desse laboratório aqui, LSCAD, tá? Laboratório de Sistemas Computacionais de Alta Performance, que é localizado na Faculdade de Computação da UFMS, tá bom? Bom, aqui está um conjunto de tópicos. Eu vou falar um pouquinho sobre aí alguns conceitos chaves, termos, né? Mais para a gente se acostumar aqui ao longo dessa apresentação. Falar um pouquinho sobre a revisão da literatura, mostrar para vocês que tem muita gente no mundo inteiro pesquisando essas demandas dessas áreas aí que envolvem a pecuária, a agricultura e tudo mais, tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais nos aspectos mais tecnológicos, né, envolvendo modelos de aprendizado de máquina, modelos preditivos, IoT, tá? E aí vou falar um pouco do trabalho que a gente tem feito nesta linha, tá bom? Como eu disse, a gente tem uma parceria aí já de ultrapassando uma década e envolve várias instituições, tá? Aqui são alguns parceiros que a gente tem realizado trabalhos, né? Embrapa Gado de Corte, a FAMES, né? Que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a na mesma linha que nós temos uma parceria mais recente com o MED, que é um instituto de agricultura lá em Portugal, na Universidade de Évora. Também temos uma parceria com o Inesc Tech em Porto, tá, em Portugal. Temos aí um intercâmbio de estudantes e pesquisadores bastante intenso. Temos aí empresas, né, atuando também. A Index é uma startup que eu junto com ex-alunos nossos aqui, ajudamos a fundar e atua nesse segmento com tecnologias para a pecuária. A Veredas, recentemente, uma grande, é uma grande consultoria ligada a agronegócio, que tem unido forças conosco aí no sentido de financiar a pesquisa, tá? E aqui são algumas agências de fomento. Fundect é a agência de fomento de pesquisa aqui do estado de Mato Grosso do Sul, tem apoiado muito os nossos projetos aí, e o CNPq também, tá bom? Bom, eu não mencionei aqui, mas nós temos inclusive uma parceria mais recente com o ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, né, em São Carlos. O pessoal do ICMC, eles trabalham na linha de teste de software, então nós temos entregado para eles assim, algumas demandas de teste para essas aplicações mais embarcadas, aplicações mais específicas, né, da pecuária, e eles têm desenvolvido técnicas e ferramentas aí para essas aplicações. Bom, então falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre um contexto mais geral. Estima-se que até 2050, né, o mundo vai ter aí algo em torno de 10 bilhões de pessoas, né, esse número ano a ano, né, tem-se novas projeções, porque ele muda muito, né, a população mundial tem crescido assustadoramente, né, e, naturalmente, isso exerce uma pressão sobre o provimento de alimentos para alimentar todo esse grupo aí de pessoas, né? E, em particular, a questão da proteína animal, né? Que é uma fonte bastante significativa, né? De alimento para grande parte dessa população. Não à toa que, na balança comercial brasileira, o nosso maior parceiro comercial de alimentos é a China, e isso também se concretiza quando nós falamos de exportação de carne bovina. Tá? A China, só para vocês terem uma ideia, corresponde nas exportações brasileiras de carne bovina, corresponde a 41%, tá? Do total de exportações. E o total de exportações brasileiro é significativo, né? Ele é o maior exportador mundial de carne bovina, né, in natura. Então, vocês vejam o tamanho disso, né? Bom, ainda na parte de contexto, a questão da pastagem, né? O pasture, aqui, como nós falamos, é um componente chave, né, dos sistemas de produção de gado, né? Em particular de gado de corte. É importante entender aqui, pessoal, que quando nós falamos de criação de bovinos, né, existem dois grandes segmentos, né? O segmento de produção de leite, né, que é um outro tipo de raça de animal, um outro tipo de manejo muito particular,
e o de produção de carne, tá? Propriamente dito. Então, no caso da produção de carne, o manejo depende fundamentalmente de grandes áreas e com a maior parte do alimento sendo fornecido a pasto, né? Ou seja, os animais comem, né, aquelas forrageiras, né, a forragem que ali é disponibilizada, tá? Existem muitos países que estão no topo mundial, né, tanto de produção como de exportação: Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, né, o próprio Reino Unido, Irlanda, Canadá, e obviamente o Brasil exerce um papel de destaque nessa questão da produção de proteína animal, especialmente bovina e especialmente produção de carne, tá? As forragens, né, que são aquela grama, né, que os animais se alimentam, né, elas são uma fonte de nutrientes importantíssima, né, para a produção de gados a pasto, tá? Grazing Cattle Production, indicado aqui, significam sistemas de produção de gado a pasto ou pastejando, tá? É, então, é essencial ter é, ali uma área com forragem, né, com a grama, né, com o que a gente costumeiramente chama apenas de pasto, né? Então, é essencial porque os animais se alimentam disso, né? É dali que vem a fonte de proteínas, de fibras, né? E demais fontes aí de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento dos animais. Mesmo em sistemas de produção de rebanhos intensivo, que é quando o animal ele está na sua fase final ali produtiva e ganhando peso, né, para ser abatido, para ser vendido e tudo mais, né? Mesmo assim, ele ainda se alimenta muito de forragem, tá? Às vezes a forragem não está disponível no local, mas a forragem é levada até o rebanho bovino ali para que ele possa se alimentar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, tem um número aqui: 80%, né, da alimentação consumida pelo rebanho bovino no seu ciclo de produção é composto por forragens, tá? Então, tem uma fonte ali muito grande, né, de minerais, de energia, de fibras, de proteína, tá? E é importantíssimo, né, balancear essa alimentação dos animais e, por conseguinte, a forragem, para que ele possa ter, né, um ganho médio, né, diário ali esperado, né, um ganho de peso esperado, né? O sistema de produção animal ele é baseado nisso, né? Esse é a métrica, né, que se avalia quanto o animal está ganhando de peso diariamente, né, para saber se, né, as expectativas, né, com relação ao desenvolvimento do animal, né, a produtividade vai ser alcançada, tá? E obviamente isso tem uma dependência muito grande da forragem que está sendo fornecida para os animais, tá? Aqui são dois exemplos de forragens, né? Então aqui a gente está vendo aqui vários animaizinhos, né? Eles estão aqui dentro de um pasto, né? Com a grama bem verde, né? A gente consegue visualizar aqui pela figura. E por outro lado aqui, os animais também num pasto, mas com a grama bastante seca, né? A gente vê pela aparência dela mais amarelada, né? Aqui a gente diz que é um pasto em boas condições, né? E aqui um pasto seco, né? Obviamente, mesmo seco, assim, os animais se alimentam dele porque ele tem alguma fonte, mas obviamente o seu nível proteico e energético cai bastante, né? Quando o pasto está nessas condições, né? E especialmente no Brasil, isso é isso é inevitável acontecer por causa da mudança sazonal, né? Ao longo dos meses, né? A gente passa pelas estações, né? Então a gente tem muita chuva na época aqui do nosso verão, né? Então, no verão ali, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, né? De forma geral, no Brasil, nós temos muita chuva, né? Em particular no centro-oeste e no norte do país. E quando chega a época da seca, que é junho, julho, agosto, né? Essas chuvas elas cessam, né? Quase que totalmente, e o pasto fica nessas condições, né? E, obviamente, aí surge uma questão, porque você está produzindo esses animais, né, o sistema de produção bovino não trabalha, né, no mesmo time step de outros sistemas de produção animais, né, que às vezes tem um ciclo muito curto, né? Se a gente pegar, por exemplo, o ciclo dos anima, da, do, da, das aves, né, o mesmo dos suínos, é um ciclo muito mais curto. O animal
você começa a alimentá-lo, né, para ter uma produção bovina, uma produção de carne ali, e isso dura 2 anos, né, em média, tá? Então, obviamente, ele vai passar por todas essas situações ao longo de um ano. E, ao mesmo tempo, né, na perspectiva produtiva, você quer manter os animais, né, com boas condições de desenvolvimento, de crescimento e ganho de peso. Então, a questão que surge é, o que nós vamos fazer nessa época aqui, ó, quando os animais estiverem nessa situação aqui do pasto seco? Então, nessa situação é que surge a questão da suplementação, tá? Então, nessa época aqui, né, que isso obviamente pode variar temporalmente, né, de ano a ano, mas na época da seca, os animais, além de ter acesso ao pasto, eles começam a ter acesso a um suplemento que é fornecido para eles, né, para que eles possam, né, manter ainda a sua dieta bem balanceada e com os níveis de produtividade, né, conforme previamente estabelecido ou conforme o objetivo ali do sistema de produção, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, agora vocês imaginem como é que a gente faz isso de uma maneira acurada. No mundo de hoje, as coisas, né, existe muita concorrência, existe muita pressão por produtividade, existe muita pressão por redução de custos, né? Então, como é que você faz isso, né? Sabe exatamente o momento certo de suplementar, né? Para não ficar muito atrasado, para também não ficar muito adiantado, perder dinheiro e na quantidade correta, né, para que os animais mantenham ali os seus níveis desejáveis, né, de desenvolvimento corporal. Então, é necessário adotar tecnologias, não tem o que fazer, né? E o sistema de produção brasileiro, ele é, por ser chamado de extensivo, atua em grandes áreas, isso tem um desafio tecnológico muito grande, né? Como é que você vai botar tecnologia em áreas, né, que ultrapassam 1.000 hectares, 2.000 hectares, com milhares de animais, né? Uma informação curiosa, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele tem mais cabeça de gado do que gente, né? Ele tem mais de 220 milhões de cabeças de gado hoje, né, no Brasil. Então, é difícil manter tecnologia nessas condições, tá? Então, é necessário monitorar as condições da pastagem, é necessário monitorar clima, é necessário monitorar as condições dos animais, tá? Então, isso tudo aí, né, gera uma demanda muito grande de tecnologia, tá? Então, quando a gente fala especificamente com suplementação, aqui eu tenho duas figuras aqui nesse slide, é só para mostrar dois sistemas, um sem nenhuma tecnologia e outro com muita tecnologia. Aqui à direita, nós temos aqui vários animais, né, alguns com a cabeça para cima, outros com a cabeça embaixo, eles estão se alimentando ali de algum suplemento que está sendo fornecido para eles, tá? Então, pela aparência aqui do local, né, esses animais, possivelmente eles estão confinados no ambiente, né? Isso geralmente se faz quando os animais estão na fase final ou quando não há mais pasto disponível, e aí eles são alimentados com um suplemento, né, com uma espécie de ração, né, que é disponibilizado aqui para eles. Tá? Então se coloca aqui esse suplemento, os animais vão alimentando. Né? Dessa maneira como está aqui na figura da direita, isso é um sistema totalmente manual. Né? É necessário que pessoas vão até lá com máquinas, né, distribuam essa ração. Né? O suplemento ele é caro, né? Ele não é algo que os animais comem à vontade, né? Então você disponibiliza isso geralmente em doses muito certinhas. Então tem que ter ter um nível de conhecimento ali da parte de quem fornece isso, né? Para fornecer na quantidade adequada. Os animais comem, né? Em outro momento do dia, esses profissionais têm que ir de novo até esse local e fornecer novamente essa ração, tá? Esse suplemento. Aqui do lado esquerdo, vocês já estão vendo uma máquina, né? A gente chama de um suplementador automático de bovinos. Essa máquina, inclusive, ela é uma máquina desenvolvida por uma daquelas empresas que eu mostrei no início ali de nossos parceiros, né? Essa máquina, ela é um aparato bastante tecnológico. Ela, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas ela tem painel solar, ela tem antenas RFID, né? Então essa máquina aqui você programa, o usuário consegue chegar na tela, numa tela touch e dizer para ela, olha, vai chegar 30 animais aqui para comer, eu quero 200 gramas, que você distribui 200 gramas de suplemento por cabeça,
às 6 horas da manhã, ao meio-dia e 4 horas da tarde. A máquina, ela faz a colheita de energia, né, via placas solares, ela armazena isso em baterias, né, e alimenta um conjunto de motores e sensores para ir distribuindo, tá? Então vocês vejam que as duas figuras aqui estão fazendo suplementação, né? Uma através do que a gente chama de Programmable Automatic Feeders, né, PAFs, né, de maneira altamente tecnológica, e aqui de uma maneira totalmente manual, né, que é o que impera nos sistemas produtivos brasileiros, né? À medida que as coisas estão evoluindo, né, a gente tem conseguido mostrar os benefícios, né, e os custos, né, os benefícios têm se sobreposto aos custos e alguns produtores já adquirem esse tipo de equipamento aqui, mas né, a vasta maioria do sistema de produção brasileiro ainda é baseado aqui num sistema muito manual de disponibilização de suplemento, tá? Bom, então vocês vejam que o suplemento é necessário, né, para você manter a produção da proteína animal bovina, né, da carne bovina, mas por outro lado ele é complexo, né, de ser medido, né, ele demanda tecnologias, até devido à sua complexidade, mas ele ainda está num processo muito manual nos dias de hoje, tá? Bom, então aqui só algumas questões sobre essa situação da suplementação, né? A suplementação hoje em dia, ela é baseada, ela é toda, já existe muita pesquisa, né, da área de zootecnia nesse sentido. Então existem manuais, recomendações técnicas, né, e boas práticas a serem seguidas, né? A gente chama isso de programas nutricionais, tá? É como se fosse um programa de dieta, né? Então existem vários programas nutricionais existentes que os produtores, né, devem adotá-los, né, para saber, olha, eu preciso distribuir 100 gramas para esse meu lote de animais aqui, para cada cabeça desse meu lote de animais, porque eles têm essa idade, porque eles estão consumindo esse tipo de pastagem, né, e porque eu quero alcançar o peso ideal deles daqui a N meses, né. Para esse outro lote aqui eu já preciso distribuir 200 gramas por outras razões e objetivos, né. Os programas nutricionais fornecem isso, tá? É, mas existe uma complexidade muito grande, tá? A parte da questão de que o manual está dizendo lá o que você deve fornecer, obviamente tem muitas variáveis que afetam isso, né? O peso atual do animal, né? Os objetivos da produção, as condições ambientais, né? As características físicas de cada animal, tá? Obviamente, embora sejam podem ser das mesmas raças, né? Os animais, obviamente, individualmente têm demandas distintas, né? Bom, então existem muitos parâmetros, né, a considerar para uma tomada de decisão acurada sobre suplementação, e muitos desses parâmetros mudam dinamicamente e são incontroláveis, né, dependem das condições ambientais, tá? E difíceis de monitorar sem um suporte de tecnologia, né? Então, a determinação dos parâmetros de suplementação atualmente ela é feita de maneira estática e muitas vezes intuitiva, né? Com base na experiência prévia, né? Você vai sempre tomando aquela mesma decisão. Olha, chegou o mês de junho, independente do que está acontecendo, eu vou suplementando, né? Eu vou ali mudando a dieta dos animais, tá? Sem considerar esses parâmetros dinâmicos que têm uma influência, né, sobremaneira aí na tomada de decisão dos parâmetros de suplementação, tá? Então esse é o contexto geral, tá? Então vejam que estabelecer uma dosagem, uma frequência da dosagem, né, correta, ela é essencial, mas por outro lado, né, fazer isso de maneira manual é uma atividade quase que insana, tá? Sem qualquer suporte tecnológico. Então, a pesquisa que nós temos desenvolvido aí ao longo dos anos tem focado justamente na construção de sistemas dinâmicos e automatizados, né, que poderiam é, fazer essa dosagem, né, identificar as demandas dos rebanhos, né, dos animais, e fazer a dosagem na frequência e na quantidade correta, tá, para os animais, ok? Bom, aqui falando um pouquinho de literatura da área, né, existem muitos trabalhos da literatura, né, trabalhos inclusive bastante atualizados, tem muita gente correndo atrás disso, porque, como eu disse para vocês, isso tem também uma relação econômica muito forte para alguns países, né, que estão procurando olhar para essa situação, mas alguns deles estão olhando exclusivamente para a questão do que existe na forragem, né, porque repara, dado que os animais comem lá a grama, a forragem, né?
Se existe mais ou menos proteína, mais ou menos energia, né? Obviamente, isso é um parâmetro que eu considero para tomar a decisão de suplementação. Então, alguns trabalhos, aqui são alguns deles, né? Inclusive, alguns aqui são do grupo do João Serrano, que está escrito aqui, é um pesquisador que nós temos uma parceria na Universidade de Évora. Eles atuam olhando exclusivamente para a forragem, tá? Para o pasto, propriamente dito, né? E daqui eles procuram extrair alguns parâmetros, né? CP significa proteína, proteína crua, né? Aqui são fibras de detergente neutro, fibras de detergente ácido, biomassa, matéria seca, né? Então eles extraem vários parâmetros que compõem, né, a forragem, parâmetros qualitativos, né? E eles monitoram esses parâmetros, né, através de um grupo de tecnologias, né? Aqui infravermelho próximo, aqui usando satélites, aqui usando drones, tá? Então eles ficam olhando para esses parâmetros, monitorando, utilizando modelos de aprendizado de máquina, né? Para tomar decisão sobre, olha, quanto tem atualmente de fibra, quanto tem atualmente de proteína, tá? E, obviamente, dado as características de cada tipo de grama, né, que é uma planta, obviamente, então isso é difícil de estender, né, é difícil de você generalizar. Então, nessa tabela aqui, vocês olham que o pessoal, olha, esse autor aqui, por exemplo, está focando essas duas características aqui da forragem, né, a forragem que ele está trabalhando é essa daqui, ó, Chameleon Mixtum, e ele está usando essas tecnologias, né? Em termos de predição, o que ele tenta fazer? Ele tenta predizer quanto tem ali de proteína, de fibra, tá? Os outros, assim, de maneira bastante parecida, né? E o que nós estamos vendo aqui é o R quadrado, né? Qual é a assertividade dessas predições que ele está fazendo, tá? Então aqui já mostra um panorama, né? Que muita gente olha para a questão da pastagem, né? Da forragem propriamente dita, para tentar predizer esses parâmetros, tá? Aqui é um fluxo, né, que comumente é usado quando a gente quer tomar a decisão sobre os parâmetros da forragem, tá? Deixa eu só usar aqui os, os itens aqui, só para mostrar para vocês, ó, esse processo 1 que está indicado aqui, pessoal, ele diz respeito a um trabalho manual, tá? Esse trabalho manual diz respeito ao seguinte, ó, para se você está interessado em construir modelos, por exemplo, de inteligência artificial que vão fazer a predição dos parâmetros da pastagem, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Bom, a gente tem que ter amostras da pastagem, né? Para que a gente saiba qual é o valor real desses parâmetros, né? Então, isso se chama análise bromatológica, tá? Então, esse processo 1 aqui, ele está dizendo justamente isso, né? Então, a gente tem que ir no pasto, tirar lá amostras do pasto, fazer análise bromatológica, né? Depois disso aí tem um trabalho de ciência de dados, né, que é de construir, organizar, né, esses valores, né? E a partir daí começar a construir modelos de aprendizado de máquina, tá certo? Bom, obviamente esses modelos eles só vão ser totalmente construídos quando eu associar ali variáveis independentes. Olha, o que influenciou ao longo do tempo, né? Eu ter aqui um valor X de proteína, num determinado momento eu já tenho um valor Y, num outro momento eu tenho um valor Z, né? Então eu associo, né, a esses valores reais que eu obtive lá fazendo análise laboratorial, análise bromatológica, eu associo parâmetros aqui do ambiente, né? Parâmetros do solo, tá? Imagens de satélite, enfim, né? Uma série de dados, né, que chegam nesses modelos para que a gente possa, então, ter modelos de predição. Tá? Então, a ideia aqui é que, olha, eu consigo construir modelos que vão predizer os parâmetros da forragem, né, do pasto, uma vez que eu consiga associar, né, isso com dados climatológicos, né, com dados do ambiente, tá? E esses dados podem vir de diferentes maneiras, né? Desde sensores que estão distribuídos lá no local, né, na fazenda, até mesmo imagem de satélite, né? Vocês podem observar, vocês vão ver muito essa figurinha aqui ao longo da minha apresentação, porque hoje em dia o que há de mais inovador e também de mais baixo custo, né, é usar justamente a infraestrutura, né, de satélites que existem
para a gente tentar olhar para essas áreas, né, para essas forragens e fazer a predição dos parâmetros, tá? Então, uma vez que a gente faz a predição dos parâmetros, a gente mostra isso, né, para os tomadores de decisão e aí eles vão dizer quanto tem que suplementar, tá? Então, repara que aqui já tem um nível tecnológico, né? Esses trabalhos que eu mostrei anteriormente procuram ir nessa linha, mas, obviamente, a tomar a decisão do suplemento ainda é feito por pessoas, tá? Caminhando aqui um pouquinho mais à frente, aqui também tem um trabalho, tem vários trabalhos na perspectiva de olhar para os animais, tá? Então, obviamente, cada animal responde, né, para especificidades, né, com relação à capacidade de consumir os alimentos, né? Então, eu posso ter um rebanho animal que está sob estresse, né, térmico, né? Tem animal que pode ter alguma doença ali, né, que não está visualmente evidenciada. Então, existem muitos estudos no monitoramento dos parâmetros, né? Sejam parâmetros fisiológicos, sejam parâmetros de ruminação, né? Esses dois primeiros trabalhos indicados aqui são trabalhos do grupo de pesquisa que eu atuo, tá? E eles justamente focam nisso, né? Eles olham para questões, por exemplo, olha, eu monitoro o animal ao longo do dia e eu vejo quanto tempo ele gasta pastejando, comendo. Depois, se são animais, são ruminantes, né? Então ele tem um tempo de ruminação, tá? Então, qualquer mudança, né, nesse fluxo, né, de alimentação, né, diário, isso evidencia, né, alguma falha ou alguma situação específica que precisa ser tratada da perspectiva do animal, né, conseguir evoluir no seu desenvolvimento corporal, tá? Então, existem muitos trabalhos na linha de monitoramento dos animais, né? Esses trabalhos que focam no monitoramento dos animais, eles geralmente usam dispositivos vestíveis, né, como está no exemplo aqui dessa figurinha, né? Então, se coloca sobre os animais algum dispositivo eletrônico, né, geralmente de baixa intrusão sobre os animais, até porque muitos desses animais não são animais dóceis, né, existem muitas raças de bovinos, né, algumas delas não são dóceis, então você tem que colocar o mínimo possível de intrusão tecnológica para que você consiga monitorar e, de novo, né, você monitora, mostra, né, usa modelos aqui de aprendizado de máquina para tentar fazer predição ou classificação das condições de saúde do animal, tá certo? E o stakeholder aqui vai tomar a decisão sobre a suplementação, sobre o que ele precisa fazer com esses animais, tá? Então vocês vejam que tem tecnologia focada no pasto, tem tecnologia focada no animal, e aqui tem tecnologia focada na avaliação da performance, tá? Então aqui existe uma gama de outros trabalhos, né, nessa linha que focam o seguinte: olha, eu vou avaliar quanto tempo o animal está demorando para se alimentar do suplemento, né? Eu vou monitorar qual é o peso diário dele, de maneira não intrusiva, tá? Então, para isso, se usam aqui algumas tecnologias, né? PAFs, eu já mostrei essa sigla anteriormente, né? São alimentadores automáticos, né? São dispositivos que fornecem o suplemento dos animais. WOW significa balanças de passagem, né, na tradução para o português, né, walkover weight. Então, eles medem o peso. O animal, ele para ir até uma praça de alimentação, como se chama no termo técnico, ele passa por uma balança, né? E essa balança ali, ela fica quase que camuflada, né? E ela fica medindo, tomando o peso dos animais, né? Isso é tecnologia já disponível, já utilizado por aí na pecuária de precisão, né, para avaliar, né, se os animais estão ganhando peso, se não estão ganhando, se estão perdendo, tá? Então você vê que tem três frentes tecnológicas aqui bem claras, né, quando a gente fala sobre a suplementação do bovino, né? Então tem uma linha de tecnologias que atua lá na pastagem, na forragem, tem uma linha que atua sobre o animal, tentando monitorá-lo, e tem uma outra linha que atua aqui olhando para a saída. Quanto ele está ganhando de peso? Quanto ele está comendo? Ok? Então, eu estou mostrando todo esse contexto para vocês, pessoal, porque isso acaba nos dando uma grande ideia, né, sobre como que é o ciclo de suplementação dos animais, tá? Então, veja, olha, os animais, né, eles, com base em objetivos, deixa eu novamente aqui usar minha canetinha aqui,
com base em objetivos, né? Olha, o peso que eu quero que o animal tenha no final do ciclo produtivo, o peso médio diário, né? O, o tomador de decisão, ele escolhe um programa nutricional, ele escolhe uma dieta para os animais, né? Então, os animais vão se alimentar do pasto, né? O verdinho que está aqui, vão se alimentar de suplementos, né? Isso pode ser feito através de tecnologias aqui, como os PAFs, que é isso que eu estou circulando, ou de coxos estáticos, né? Bom, e além disso, né, os animais eles podem ter, né, balanças, né, eles podem ser submetidos a manejos com balanças para a gente olhar, né, o peso que esse animal está ganhando, tá? E obviamente eu posso usar ali outras tecnologias embutidas no animal ou não para ver, né, se o animal apresenta alguma condição corporal diferente, coisa desse tipo, tá? Então esse daqui é o ciclo de atividade envolvido, né, na tomada de decisão para a suplementação. Tá? Então, a suplementação que está ocorrendo aqui, nesse ponto, ou aqui, né, ela depende muito do monitoramento de todo esse ciclo aqui, do pasto, né, do peso dos animais, das condições corporais, né, para a gente fazer essa predição, tá bom? Bom, então, com base nisso, pessoal, aqui é só uma figura unindo tudo, né, que a gente falou, tá? Monitoramento do ambiente, monitoramento do pasto, monitoramento dos animais, tá? Isso culmina numa visão de alto nível de uma arquitetura de IoT, né? Então, o que a gente tem trabalhado ao longo dos anos é em tentar prover uma arquitetura de internet das coisas onde a gente poderia tomar uma decisão automática sobre a suplementação. Imaginem vocês que num cenário altamente tecnológico, o dispositivo que fornece o suplemento, que é esse carinha aqui de baixo, ó, tá? Aqui o Automatic Feeders, ele pudesse automaticamente ficar mudando a dosagem, tá certo? Mediante um aparato tecnológico que existe ali em todo o ambiente que monitorou as condições da passagem, falou, opa, a passagem está perdendo proteína, eu vou aumentar aqui o suplemento, né, de maneira automática para compensar essa perda de proteína. Ou então, olha, tem um animal que ele está numa condição mais debilitada, né, de peso, então eu preciso aumentar a dosagem para esse animal em particular, tá? Então, a nossa busca aqui tem sido muito por né, uma arquitetura de IoT que fizesse essa tomada de decisão de maneira dinâmica, tá bom? Então, com base nessa demanda, tá? Nesse grande objetivo, nós trabalhamos aqui numa arquitetura de referência de IoT, tá? Então, essa arquitetura de referência aqui, vou só dar alguns detalhes para vocês, né? Ela tem algumas camadas de baixo nível, né? São camadas de percepção e camadas de geoprocessamento, que aqui reside onde a gente está adquirindo dado, né? Então, a gente adquire dados animais, adquire dados da pastagem, adquire dados do ambiente, tá certo? De performance dos animais também, tá certo? Organiza esse conjunto de dados e aqui, ó, a gente vai fazendo predições sobre quanto existe de proteína ali disponível para os animais, quanto existe de fibra, quanto existe de biomassa, tá? De minerais, tá certo? Então, a gente faz essas predições, esses parâmetros, né? Avalia isso de acordo com os objetivos, né? Então, obviamente, eu preciso saber qual é o objetivo que eu quero com esses animais. Eu quero que eles ganhem tantos quilos ao fim de um período aqui de 30 dias, 60 dias. Então, baseando-se nisso, né, essa arquitetura de referência aqui, ó, ela se dispõe a avaliar os parâmetros, a fazer predição do que existe, né, na realidade, tá? Ali no pasto, e tomar a decisão sobre quanto de suplemento é necessário. Mais do que isso, mais do que tomar a decisão, ela interfere na suplementação de maneira ativa, ou seja, ela muda a dieta dos animais, tá? Ela consegue fazer isso porque se lá, junto ao pasto, lá nos animais, tem esses equipamentos automáticos, né? Aqueles PAFs, né? Esses equipamentos são equipamentos computadorizados, né? Com acesso à rede, né? Com capacidade de comunicação. Então, imaginem que da nuvem computacional a gente consegue ir lá no PAF e fazer a mudança da dosagem da suplementação, tá? Essa arquitetura de referência se dispõe a esse objetivo e foi um dos focos nossos de trabalho.
Nos anos aí passados, pessoal, a gente trabalhou diretamente, tá? Não apenas sentado no laboratório ali, não que isso seja pouco trabalho, né? Mas o grupo de pesquisa ali que eu atuo junto, a gente realmente foi trabalhar na prática. Então, aqui, esses números que vocês estão vendo são chamados de piquetes. São áreas, né, em que existem a forragem, né, e os animais são dispostos, né, nessas áreas. Então, a gente fez um trabalho ali de mais de 2 anos coletando amostras, né, dessas áreas aqui e tentando fazer predições. Essa área em particular é na Fazenda Escola da UFMS, tá? A gente elaborou um fluxo aqui de processamento, né, onde a gente adquire os dados físicos, né, as amostras lá da pastagem, a gente faz análise bromatológica, né, e depois a gente gera modelos de predição, tá? Aqui é apenas para ressaltar um pouquinho do aspecto mais computacional, estatístico que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né? A gente tem um trabalho bem árduo ali de gerar inúmeros modelos, tá? Modelos de predição, todas essas linhas aqui são modelos de predição, é, e aí a gente aplica toda uma metodologia, né, avaliativa para saber, né, olha, qual é o melhor modelo, né, qual é a acurácia desses modelos, tá? E a gente chegou aqui aos resultados bastante interessantes, né? Isso que está destacado aqui nesse slide são modelos que a gente gerou num primeiro momento, num trabalho que a gente fez preliminar, há cerca de 2 anos atrás, aproximadamente, que nós geramos os primeiros modelos assim com mais acurácia para a para biomassa, né? O Bzinho aqui vem de biomassa e o DM aqui no finalzinho vem de matéria seca, tá? Aqui estão os códigos aqui correspondendo ao, aos parâmetros que foram utilizados, né? Mas eu quero que vocês observem são esses números aqui, porque isso aqui diz respeito a uma relação de acurácia, né? Então nós tivemos aí algo na casa aí próximo aos 80%, né, de acurácia ou de relação entre as variáveis independentes e a variável target, né, para fazer a predição dos parâmetros de biomassa e matéria seca, tá? Esses parâmetros aqui envolvem, como eu disse para vocês, e como já era mais ou menos esperado, né? Parâmetros da pastagem, parâmetros ambientais, né? Que influenciam diretamente sobre a predição da biomassa e da matéria seca, e são parâmetros qualitativos da pastagem, tá? Essa daqui foi uma outra área que nós trabalhamos. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver um monte de bolinhas coloridinhas, né? Isso daqui é só para mostrar para vocês um pouquinho do esforço. Isso daqui foram todas as areazinhas que a gente fez uma coleta física de amostras ao longo de um ano inteiro, com intervalos aí de 10 a 15 dias, né? Passamos o ano inteirinho indo nessa área aqui, que é na Fazenda Escola também, e coletando amostras para a gente ter um dataset, né? De amostras de pastagem. Obviamente, a gente coleta, faz todo um procedimento laboratorial físico, né, de secar isso, passar por estufas, depois fazer uma análise de laboratório para extrair dados, né? E com esses dados a gente gera modelos, tá? Aqui novamente é um fluxo, né? Esse fluxo aqui diz respeito ao seguinte, ó, a gente vai lá no pasto aqui, né, e coleta, tá? Então eu fui aqui no dia 18 de julho e coletei 7 amostras aqui desse pasto, né? Nesse mesmo dia 7 de julho, eu faço aquisição das imagens, né? Então vocês podem observar aqui embaixo que tem um fluxo aqui, ó, de aquisição de dados ambientais e espectrais, tá? Então a gente faz a aquisição de imagens, né, de satélite. Obviamente tem uma outra discussão aqui que bem abrangente sobre quais são os parâmetros, né, as bandas, os índices de vegetação, até o próprio tipo de satélite, né, resolução espectral, resolução espacial que a gente adota. Mas, enfim, existe um fluxo aqui a respeito disso, né, de adquirir variáveis independentes para a gente correlacionar com essas variáveis alvo que a gente está coletando aqui, né? Desse trabalho que a gente faz aqui, a gente está coletando exatamente o que existe no pasto, né? Olha, existe tanto de biomassa, existe tanto de proteína, né? Então a gente faz esse fluxo aqui espectral para saber o que pode estar influenciando nesses valores, tá? Vocês lembram que alguns slides atrás eu mostrei essa arquitetura aqui, ó, né? Isso aqui é uma arquitetura de referência, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa arquitetura aqui tem entre 7 camadas, tá? Que feedback layer,
é a 7ª camada, né? E dessa arquitetura de referência, nós implementamos fisicamente uma arquitetura de 5 camadas, tá? Para a gente mostrar que a ideia da referência é válida, né? Então, nós implementamos isso na prática, nós construímos, inclusive, um simulador, tá? Que implementa essas 5 camadas para tomar a decisão do suplemento, tá? Então, aqui vocês podem ver que tem 5 camadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui em aplicação. E essas 5 camadas aqui foram uma implementação física que fizemos desse trabalho, né? A gente chama essa implementação física de DCS, ela foi construída uma API, tá? DCS significa Dynamic Cattle Supplementation, né? E API é Application Programmable Interface, é uma interface, né, de programação para a gente fazer a estimativa do suplemento, tá? Então, nós avançamos um pouco, né, nessa ideia de estimar os parâmetros com relação ao suplemento. É necessário olhar para todos esses parâmetros aqui da pastagem, né? DM aqui é matéria seca, aqui é biomassa, aqui é proteína, aqui são fibras, aqui são níveis de detergente total, tá? Então, todos os parâmetros são importantes para você tomar a decisão do suplemento. Vocês vejam aqui que a gente, após, né, coletar esses parâmetros lá físicos, a gente constrói modelos, né, que são os preditores, né, as técnicas de predição que a gente utilizou, e que são os resultados, né, sobre os conjuntos de treino e teste. Para alguns parâmetros, a gente chega a uma acurácia muito alta, né, como vocês podem ver aqui, até 0,95 ou 95% na predição de proteína, tá? Aqui é só um cenário que nós utilizamos, né? Então nós desejamos ali fazer uma simulação. Olha, então imagine um cenário onde eu tenho lá modelos que fazem predição dos parâmetros da pastagem e eu tenho lá 10 animais, né? Então isso daqui é um cenário que nós utilizamos para mostrar a ideia da predição dinâmica do suplemento, tá? Então, eu tenho 10 animais dessa raça, né, desse gênero, com essa idade, tá? Esses animais têm um peso, eu quero ter um meio quilo aqui, 0,5 quilos por dia de ganho diário, tá? E eu quero avaliar isso ao longo de 30 dias, né, de maneira dinâmica, tá? Então, nós aplicamos, né, esse cenário dentro daquele simulador que eu mostrei minutos atrás, da API DCS, tá? E a API DCS revela alguns resultados muito interessantes que a gente não encontrou até hoje como prática e nem como trabalho de literatura da área, tá? Então, essa tabela aqui, ela resume um pouco, aqui tem um intervalo de aproximadamente 30 dias, ó, começa aqui do dia 1/5, vai até o dia 30/5, tá? Aqui são as estimativas do que existe no pasto, tá? Essas 4 colunas aqui, chamada pasture, né? É uma estimativa que o simulador nos dá do que existe no pasto, tá? Aqui a coluna biomass quilos, né? Por 1.000 metros quadrados, e aqui são porcentagens, né? Quanto existe de matéria seca, quanto existe de proteína, quanto existe de núcleos detergentes totais, tá? Aqui quantos animais deveriam ganhar de peso nesse intervalo de tempo, né? Eles deveriam sair aqui de 225 quilos para 232 quilos, tá? E aqui agora é o que essa proposta, né, de predição, de resposta dinâmica, né, que nós fizemos aqui faz, né? Ela indica exatamente quantos quilos de suplemento devem ser fornecidos, tá? Então, olha, é necessário fazer. O suplemento nada mais é do que uma composição, né? Então, de materiais que tem, né? Que tem lá, que substituem, né? A matéria seca, que tem uma proteína associada, né? Que tem uma fibra, tá? Então, o que essa ferramenta, né, de simulação faz é dizer para o produtor algo do tipo, olha, você precisa de 4,20 quilos, né, de um suplemento e esses 4,20 quilos corresponde à parte de matéria seca, né? Você precisa ter um suplemento que forneça 0,61 quilos ou 610 gramas, né, de proteína e assim por diante, tá? Então, a ferramenta vai te dizendo quanto de suplemento tem que ser fornecido, tá? Aqui
essas últimas 3 colunas aqui diz respeito ao que a literatura da área faz hoje, que é, atualmente a literatura da área, simbolizada através desse programa nutricional, ela não diz quanto tem que ser fornecido de suplemento, ela diz qual é a necessidade do animal, tá? Mas, obviamente, ela não separa, olha, o animal precisa, sei lá, de 35 quilos de matéria seca, mas quanto de fato existe no pasto e quanto tem que fornecer de suplemento? Ou talvez eu nem precisa fornecer de suplemento, tá? Então é só para vocês notarem, a gente colocou aqui essas dois grupos de colunas aqui, ó, API, DCS e depois aqui separadinho BR Corte, só para vocês vejam que os números são muito diferentes, porque no caso de BR Corte, que é um programa nutricional, ele diz quanto o animal tem que ser no total, tá? Sem considerar o que é suplemento e o que é forragem, né? O que existe de fato no pasto, tá? Bom, pessoal, então aqui eu já estou caminhando para o finalzinho da apresentação. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, que olha, se eu usasse, né, nesse cenário aqui que eu mostrei aqui de exemplificação para vocês, se eu usasse o programa nutricional comum, que é amplamente adotado, né, ele diria para nós, olha, os animais precisam disso daqui, dessa quantidade de quilos, desses 3 parâmetros aqui, para ele alcançar o peso que você quer, tá? Só que o programa nutricional, como eu disse, não te informa quanto é de suplemento e quanto existe na pastagem. Ao contrário, né, a API, né, essa solução tecnológica que nós fizemos, ela diz exatamente quanto você tem que ser de suplemento. Tá? Então, olha, você tem que fornecer aqui uma média de, se você somar esses 3 itens aqui, né, vai dar 5, 6, 7 quilos, aí, 7,5 quilos, talvez, né, de suplemento que tem que ser fornecido para esse rebanho de animais, né? Que o pasto não atende. Ora, se eu estou precisando de suplemento, se esses valores aqui fornecidos pela nossa API são maiores que zero, é porque o pasto não consegue atender. Tá? Então vejam que quase 11% aqui, ó, né, é fornecido por suplemento. O pasto não conseguiria atender. Tá? Então isso tem se constituído uma inovação bem significativa, tá? A gente, como eu falei para vocês, esse é um trabalho aqui que não é um trabalho feito exclusivamente pelo pessoal da parte de computação e engenharia, né? Isso tem uma colaboração inestimável da, da zootecnia e da veterinária, né? Porque eles de fato demandam essas aplicações, tá? Mas os resultados aqui que nós coletamos até o momento foram bastante significativos e muito aplicáveis, tá? Então, o trabalho fez essa proposição de uma arquitetura de IoT, né, que faz a suplementação dinâmica dos bovinos, tá? A gente tem, às vezes é uma preocupação, né? Acho que quase todos que estão aqui são estudantes, né, de mestrado e doutorado, então sempre tem a preocupação sobre publicações, né? Então, eu tive um aluno doutorado que acabou de defender nessa mesma linha e o número de publicações aqui é bem representativo, né? Porque, de fato, isso é uma demanda real, né? Existem várias revistas, vários journals e conferências que se importam muito para essas demandas reais, né? Que são alguns dos trabalhos, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui com mais detalhe nesses números, nessas tecnologias que a gente desenvolveu, fiquem à vontade, né? A gente tem um software, né, que já está sendo disponibilizado aí para os produtores, chama-se API DCS, e temos conjuntos de dados, tá? Isso é uma prática que nós temos feito aqui no nosso laboratório, né? Quando a gente tem condições de construir os nossos próprios dados, a gente disponibiliza isso, né, na forma de alguns artigos. Então, tem artigos aqui, se vocês procurarem depois por esses nomes, vocês vão bater exatamente no dataset. Dá para trabalhar um pouquinho em cima disso aí também, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Tem oportunidades aí de trabalhos futuros. A gente hoje está trabalhando muito numa linha de fazer uma integração total com balanças de passagem, né? Esses WOW que estão aqui nesse slide, tá? Tem trabalhado aí pesadamente. A gente tem hoje um investimento do governo federal através do MAPA, tá? Também está interessado nesse tipo de tecnologia. A gente tem trabalhado aí nessa linha, tá bom? Pessoal, acho que é isso, tá? Eu agradeço aí demais aí a oportunidade de falar com vocês e fico à disposição, VJ. Ricardo, tenho que agradecer muito você aí, foi muito educador para mim, que eu sou leigo nessa área. Fico feliz que tem vida fora do INPE, né? Isso é mais importante, tá? Antes de passar perguntas para os alunos, eu tenho algumas dúvidas, né? Eu já ouvi falar desses termos, né? Tecnologia de agricultura, tecnologia pecuária, né? Quando você fala de tecnologia de precisão, né?
A precisão significa para mim, se não for preciso, tem algum impacto. É isso que é o caso na área de agricultura e pecuária? É Exatamente. exatamente isso mesmo. Tá. A precisão, ela, ela tem a ver, ela esconde um termo que também é automação. Você pode ver que a gente não fala o termo Uhum, de automação, mas geralmente na esteira da precisão vem a automação, tá? certo. Então a ideia básica é o seguinte: olha, a gente tem muito processo manual, você automatiza para você obter a precisão, tá? Uhum, entendi, Esse é entendi. ótimo. Mas tem Tá que ter legal. precisão. Tá legal. O que me chamou a atenção também, você falou que os parâmetros mudam dinamicamente, né? E muitas coisas eles trabalham como estático, né? E realmente faz uma diferença grande. Aí eu vi que pode aplicar vários algoritmos de otimização, né? Com heurística, de PO. Você falou muito de machine learning. Esses algoritmos estão embutidos no modelo do machine learning ou vocês utilizam outros tipos de algoritmos? O que se faz comumente hoje, na verdade, não é um modelo de otimização, sabe? O que o pessoal faz é Hum, olhar para os parâmetros individuais e fazer preditores específicos. Então, entendi. Entendi. percebeu? É Sim. assim que se costuma fazer, tá? Então o pessoal olha assim, olha, eu preciso fazer predição de proteína, né? Então você Uhum. coleta os dados, constrói o dataset e faz a predição da proteína. Obviamente eu preciso de Hum. proteína, mais Tem uma fibra, eu preciso combinação. ter uma combinação que geraria um modelo de otimização, tá? Entendi, Mas entendi. hoje a linha é muito assim na acurácia desses modelos Sim, individuais, tá? sim. Outra curiosidade, esses trabalhos são muito importantes, né, para empresas também utilizarem, especialmente empresas que trabalham diretamente com fazendeiros, né, para vocês mandam, ou seja, tem algumas empresas ou empresas que utilizam a tecnologia ou vocês ainda pretendem explorar isso? Não, a gente já tem. Ah, já tem. Tá, Já tem, já tem. tá. Essa empresa aqui é é uma consultoria, né? E o trabalho dela é o Hum, seguinte: os produtores contratam ela para dizer o seguinte: olha, eu tenho esse monte de animais aqui e eu hum, vivo da pecuária, certo? E eu tenho essa fazenda inteira aqui. Como é que eu devo organizar a pastagem dessa fazenda para que eu tenha, né, a produção esperada? Né? Eu preciso vender esses animais aqui, eu vivo disso, né? Eu vivo da pecuária, preciso vender esses animais aqui anualmente, senão eu vou quebrar o negócio. Então, me ajuda com isso. Então, o que que esse pessoal, o que que esse tipo de empresa faz? Ela analisa a pastagem, entendeu? E diz o seguinte: olha, nessa área aqui de pasto, você pode colocar só 1.000 animais, porque esse pasto não aguenta, sabe, por entendi, tanto tempo, entendi. né? E além de colocar os 1.000 animais, você precisa ter um suplemento de tantos por cento ou de tantos meses, né? Então você repara que ela demanda muito esse tipo de coisa que a gente está fazendo, Entendi, né? entendi. Então Tanto é que, tem em uma. particular, nós temos hoje correndo um acordo de cooperação com a Veredas, em que a gente desenvolve um trabalho chamado de orçamento forrageiro. Então, imagine que ela quer chegar numa área e ela quer georreferenciar a área, né? Então ela passa isso para um o sistema nosso via satélite adquire, né, as imagens dessa área e olhando para as imagens eu digo, olha, é o seguinte, essa área aqui sua tem tantos quilos de biomassa, tem tantos quilos de proteína e com isso essa área hoje consegue suportar um lote de tantos animais, Entendi. tá? Então as Tá. empresas atuam nessa linha. Última pergunta antes de passar para os alunos. Pessoal, desculpem aí, mas eu estou monopolizando. Você que falou de arquitetura IoT de referência, né? Isso. Certo? É que, pelo que eu entendi, vocês que criaram essa referência que eu gostaria que ficasse utilizado por outras pessoas, certo? Isso é uma proposição. É Tá. porque, geralmente, quando a gente fala de arquitetura de IoT, elas são muito nichadas, sabe, Uhum. VJ? Até onde a gente acompanha, né? Então, tem a arquitetura de referência para o pessoal que está aplicando lá em agricultura, em produção de vinhas, sabe? Tem uma arquitetura Hum, de referência para quem está produzindo soja, entendi. sabe? Entendi, entendi. Então, a gente propôs uma arquitetura de Uhum. referência focada na Suplementação. produção bovina, né?
em Perfeito, particular com suplementos. perfeito. Essa arquitetura, com todo modelo automatizado e tudo, se algum outro, tipo, não, alguma fazenda no Sudeste ou alguma empresa, é fácil de fazer utilização disso? Ou como é que vocês pretendem explorar para que fique disseminado, né? Já que é uma Uhum. referência que gostaria de ser. Isso, isso. Nós fizemos uma implementação, construímos um Uhum. software, né? E esse software ele é livre e disponível, sabe? Entendi, Então entendi. qualquer pessoa consegue usar. Esse software ele implementa parte dessa arquitetura, ele implementa 5 camadas daquela arquitetura, mas ele consegue. Uhum. Basicamente, o software você chega para ele e fala assim: olha, eu tenho essa área que você diz, você fala para a área um polígono georreferenciado, você fala para o sistema, né, esse polígono georreferenciado, o sistema vai nos bancos de dados de satélites, né, no Google Earth e assim por diante, Sentinel, tá? Landsat, captura as imagens dessa área, né, ao longo do tempo, sabe? E aí esse sistema faz predições, sabe? Faz, olha, Entendi, entendi. você quer, o sistema também diz o seguinte: como é que você quer usar essa área? Você diz, olha, mais ou menos como a simulaçãozinha que eu fiz. Eu quero colocar 10 animais aqui, eu quero colocar hoje dia 18 de julho e quero retirar dia 31 de dezembro, eu quero que ganhe meio quilo por dia. O que eu preciso Hum, fazer nessa área aqui? Né? O sistema tá. vai fazer uma predição disso, Sim, né? sim. E vai dizer para você assim: olha, para ter essa quantidade de animais, você, usando essa área, com essa pastagem, você precisa suplementar diariamente a tanto. Entendi, entendi. Né? Tá É isso legal. que o sistema faz. Tá? Tá legal. Obrigado. Pessoal, agora é com vocês. Boa tarde, posso? Boa tarde. Por favor. É, primeiramente, excelente apresentação. Eu acho muito interessante essa interface de aplicação, né, da área acadêmica e setor mais privado. E eu sou aluno de mestrado, eu estou inclusive trabalhando com ferramentas de inteligência artificial para compreender a precipitação no Mato Grosso do Sul. Minha área de estudo é o Mato Grosso do Sul. E eu queria saber quais variáveis climáticas e de precipitação que são importantes para o seu software, de que maneiras elas podem ser processadas ou fornecidas para otimizar o seu uso. É, ótima pergunta, Milton. Obrigado aí. Milton, primeiramente eu vou te falar sobre os dados, né? A gente trabalha aqui geralmente com estações do INMET, que são amplamente disponíveis, né? A gente tem uma boa cobertura aqui no estado. E no meu caso particular, falando da minha aplicação, como eu estava trabalhando numa fazenda modelo, né? Porque a fazenda escola do FMS, ela é uma fazenda um pouquinho diferente, né? De fazendas tradicionais, porque ela é da universidade, então ela tem muita parada tecnológica, ela tem estações, né? Então nós tínhamos acesso a um grande número de variáveis, né? Que, que existiam desde as variáveis tradicionais, como radiação solar, tá? Temperatura, umidade, velocidade do vento, tá? Esse tipo né, de informação que ela é mais generalista, né? Até informações mais específicas sobre o solo, entendeu? Que para nós, né, para nossa aplicação em particular, tinha muita relevância, tá? É, mas assim, as variáveis ambientais que a gente utiliza aqui para tomar a decisão são essas já bastante comuns, né? Índice de precipitação, umidade, temperatura, tá? Obviamente com uma frequência de captura bem alta, né? A gente captura isso diariamente, tá? Esses dados. É, e no meu caso particular também tinha informação sobre o solo, tá? Umidade de solo, tá bom? Esse tipo de coisa. Entendi, muito obrigado. Imagina. Opa, tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta também, meu nome é Elbécio. Vai até um pouco em relação a essa pergunta que o Milton colocou, em questões de variáveis ambientais aí, para a região, mas eu também queria, além disso, perguntar se existe algum tipo de diferença de raças de gado, se vocês verificaram isso, né? Porque para colocar isso dentro do modelo, porque eu acho que é um ponto importante. E
porque cada espécie, cada raça do gado, ela tem um comportamento diferente. E outro ponto também é que se dentro desse modelo que é gerado pela arquitetura de vocês, vocês levam em consideração também questões regionalizadas no caso de clima, porque a gente sabe que na Amazônia o clima funciona de uma forma, no Nordeste de outra e aqui no Sudeste também de outra. Então, essa diferença entre a raça do gado e a região em que ele está sendo, que está sendo criado aí, isso foi levado em consideração também ou é um ponto que não é tão relevante? Não, Obrigado. Obrigado pela sua pergunta, Rivas. É totalmente relevante, né? E eu adicionaria outra questão para além da, das questões da raça do animal, né? E da regionalização, né? Do local propriamente dito, o tipo da forragem, sabe? As forragens, elas se comportam de maneira muito diferentes, sabe? É, de acordo com o tempo e porque elas têm diferentes, é, é, como é que eu vou dizer? Elas têm diferentes sensibilidades para as condições ambientais ao solo, tá? Então, de fato, nós tínhamos total ciência sobre isso, tá? Total ciência sobre isso. Tanto é que essa é uma das grandes, é uma dificuldade e é ao mesmo tempo uma oportunidade para quem está pesquisando, tá, Elvésio? Que é você gerar modelos generalistas, né? Então, a nossa intenção foi logo partir para construir um framework, uma API, porque nós entendemos que, por exemplo, olha, quando eu quiser fazer predição dos parâmetros da forrageira, da forrageira Mombaça-Piatã, eu preciso saber de onde que ela é. Se ela estiver em São Paulo, ela vai ter um comportamento, né, ao longo do tempo, para o mesmo período anual, né, mas só pelo fato de estar em uma região diferente aqui do Mato Grosso do Sul, né, ela vai ter essa diferença. Então, a arquitetura e a própria ferramenta, ela é sensível a isso. Ou seja, você indica qual é a raça do animal, você indica a localização, tá? Porque o modelo precisa ser construído levando isso em conta, sem dúvida. Tá? Pedro. Olá, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Primeiramente, parabéns, Ricardo, pela apresentação. Seu trabalho é muito cativante. Eu vim de falar um pouquinho assim, para você entender minha pergunta. Eu trabalhava com classificação, agora estou indo para a agricultura, né, e a gente vê um pouco, né, dessa questão também das plantações para forragens. E eu sou do Nordeste, né? E é muito triste lá no Nordeste, quando chega o período de seca, né? Aproveitando a pergunta aí dos meninos, questão de clima, é que a gente passa na estrada e vê o gado morto mesmo ali. E, infelizmente, é um período onde muitas famílias passam por situações precárias, principalmente questão de alimentação, né? Porque muitos se mantêm daquilo. E é o seguinte, nas regiões, né, principalmente a Grécia semiárida no Nordeste brasileiro, o pasto muitas vezes é a vegetação natural, nesse caso, a vegetação de caatinga. E durante o período de seca, né, ou falta de chuva, planta-se muito a palma forrageira, que eu lembro muito, né, e às vezes que dá até um trabalho, né, tem que queimar muitas vezes para tirar os espinhos. E o senhor já trabalhou, no caso, ouviu tecnologias, modelos de machine learning voltado para melhorar a alimentação desses animais nessas regiões? Se não, o senhor acredita que as tecnologias que já temos hoje, né, principalmente aqui no Brasil e próximo, né, ao Nordeste ali, elas podem amenizar os efeitos da seca na criação desses animais nessas regiões? Não falo não apenas também do boi, mas também do bode, né? Os caprinos também é Sim, uma sim, sim. produção muito forte. É. A gente atualmente, inclusive, tem uma demanda para estender esses modelos também para caprinos, né? Que também tem uma dependência muito grande de forragem, né? E por conseguinte, também vai necessitar de algum tipo de suplemento ao longo do seu ciclo produtivo. Existem muitos trabalhos, Pedro, do pessoal, já existe sim, já existe com relação à palma, já existe com todo tipo de vegetação nativa, pelo menos eu não posso dizer com todo tipo, mas com vários tipos de vegetação nativa,
por parte, no sentido de caracterizá-los, sabe? De entender, olha, esse tipo de forragem aqui, ou esse tipo de planta, ele tem esse ciclo produtivo ao longo do ano, né? Para essa região, para o Nordeste, lá para o Agreste, para, enfim, para uma região mais próxima ali ao litoral, sabe? Isso tudo existe, mas repara que é um trabalho muito de caracterização aí. Ou seja, é feito pelo pessoal comumente da zootecnia, sabe? É feito pelo pessoal da zootecnia. Então, existe uma distância muito grande, que é um pouco nesse meio termo que nós aqui temos trabalhado, sabe? Então, existe muita coisa já feita no sentido de caracterizar, de conhecimento adquirido por essas áreas em particular aí, né, que lidam com sistemas produtivos de agricultura e pecuária, ou a zootecnia propriamente dita, existe demanda por tecnologia, né? Então, o que eu vou falar agora vale muito para vocês aí, estudantes, né? Que a gente sempre pensa no melhor dos mundos, que é o seguinte: eu fico aqui do lado da tecnologia, eu sei tudo sobre redes convolucionais, sobre deep learning, sobre modelos de machine learning. Em algum momento vai vir alguém com uma planilha prontinha ou um CSV prontinho, vai falar para mim, faz a predição disso. Bom, eu não posso dizer que isso não existe. Eu nunca tive a felicidade de encontrar essa situação. Eu nunca tive. Eu tô de doutorado, já estou batendo aí quase nos 20 anos. Eu nunca tive essa situação, sinceramente, né? Já trabalhei com aplicações para o setor energético, para o setor veicular, né, de transporte. Agora, nos últimos 10 anos, muito fortemente para a pecuária. Eu nunca tive esse benefício. Então, sempre o pessoal diz o seguinte: olha, eu sei isso daqui, eu sei que precisa de tecnologia. Eu nem sei que tecnologia precisa. Você não quer nos ajudar? Então, o que aconteceu conosco aqui ao longo dos anos foi a gente destravar um pouco sabe, de esperar e ir ao encontro. Então, assim, só para exemplificar, Pedro, no trabalho de doutorado de um dos meus alunos, que ele defendeu agora em março, nós fomos para a fazenda, eu digo, meu grupo de pesquisa, que é da área de computação. Nós coletamos a forragem, nós fizemos o processo de estufa, nós acompanhamos a análise laboratorial. Fizemos isso um ano inteiro. Um ano. Não foi, fizemos uma vez, aprendemos. Não. Nós fizemos isso. Nós somos os responsáveis por esse processo, sabe? Obviamente, ali sempre monitorado, né? Sempre assistido por profissionais que dominavam o assunto. Mas tivemos que fazer isso não só por uma questão de compreender muito mais, para eu ter a oportunidade de conversar aqui com vocês e de repente alguém pensar até que eu tenho formação em zootecnia, não tenho, certo? Mas é porque isso também nos habilitou a descobrir muitos meandros tecnológicos, onde é que a tecnologia iria funcionar ou não, sabe? Então, para quem está fazendo computação aplicada, o Milton aí falou que o estudo de caso dele é no Mato Grosso do Sul, né? O Elvésio fez uma pergunta, você está fazendo outra. Não sei se é o caso de todos vocês que estão fazendo trabalhos muito aplicados, né? É muito necessário, quem é da área de computação, também dar esse passo em direção não só a compreender o problema numa perspectiva textual, sabe? Mas às vezes ir um pouquinho além. Então foi esse casamento aqui que eu estou mostrando para vocês, baseado em resultados, não é só intenções, né? E a apresentação aqui ela é muito baseada em resultados que a gente conseguiu obter. Ela foi porque a gente fez esse movimento. Obviamente, sem a presença do pessoal técnico da área lá, né? Isso não seria possível, mas a gente teve que fazer esse movimento, né? A gente construiu PAFs, pra você ter uma ideia, né? A gente construiu PAFs. No meio da pandemia, nós recebemos um aporte também de um órgão do governo e nós construímos 6 máquinas de suplementação, botamos toda a eletrônica embarcada, botamos os algoritmos e sensores ali para a gente poder fazer acontecer a coisa, senão não iria, tá? Mas, assim, é esse o recado que eu queria dizer. Se por um lado tem muitos dados, por outro lado tem muita demanda por tecnologia. Muito obrigado, Ricardo. Lourenço?
Opa, pessoal, boa tarde. Boa Ricardo, tarde. tá me escutando bem aí, sim, né? Sim, 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 Lourenço. sim. Então, Ricardo, primeiramente, parabéns pelo trabalho. É uma pesquisa bem interessante que me recordou da época de graduação, que um colega de sala meu, ele fez uma pesquisa relacionada ao monitoramento do comportamento do gado, no caso da vaca, no cio, né? Esse gado, ele foi colocado numa área específica, fechado na fazenda do campus, e ele utilizou algumas tecnologias do tipo Arduino. Eu imagino que as tecnologias de hoje são mais diferentes, né? E falando nisso, aí já fazendo uma conexão com a pergunta do Milton sobre as variáveis, né, que vocês utilizam para coletar esses dados e tal. É, assim, você comentou sobre a questão do solo, né? Essa coleta de dado do solo, não sei se tem a ver com a umidade do solo, enfim, mas geralmente isso é feito manual ou vocês utilizam alguma ferramenta em específico, alguma técnica, algum sensor, enfim. E a segunda pergunta é assim, vocês utilizam também, eu não sei se eu perdi essa parte da tua explicação, se vocês utilizam também imagem de satélite, não sei se eu entendi errado, né? E para complementar, de qual que é a forma, a técnica que vocês utilizam para integrar esses dados? Uma vez que você, por exemplo, você vai lá no campo, faz uma coleta manual desses dados, como você falou que é a cada 15 dias, né? Durante um período de tempo. Aí você junta com dados em formato de imagem. Como que esses dados são integrados para a ferramenta utilizar e gerar resultados para vocês? Não sei se eu fui Uhum. claro na pergunta, mas é isso. Então, perfeito, Lourenço. Ó, primeiramente, respondendo sobre o solo, a gente utiliza sensores, né? Tem sensores de umidade do solo, eles ficam justamente lá, fincados ali na estação, e a gente coleta a partir deles, tá? Agora, com relação aos dados, né, de satélite, de fato, nós utilizamos hoje a nossa linha de frente. Hoje nós investimos muito aqui, tivemos que fazer um pivotamento de pesquisa aqui, porque nós identificamos e até a demanda comercial que nos foi chegado aqui realmente por imagem satélite, né? Nós entendemos que, embora exista e fale-se muito de drones, para essa aplicação em particular, o drone não se mostra viável nesse momento, né, não se mostra viável economicamente, tá? Então a solução é por satélite. Tem uma altíssima cobertura. Eventualmente eu vou precisar disponibilizar algum recurso financeiro, né, porque às vezes eu preciso de uma frequência maior, né, das imagens ou de uma frequência espacial, né, de uma qualidade espacial também maior, né, o pixel para mim precisa estar numa distância menor. Então, às vezes eu tenho que disponibilizar um recurso financeiro, mas tem se mostrado mais atrativo do que usar drones, por exemplo. Então, quando a gente utiliza as imagens satélite, o nosso trabalho que eu mostrei para vocês aqui, ele foi baseado em obter os dados de índices de vegetação. Então, quando você acessa as imagens de satélite advindos de uma plataforma, é muito comum que essa plataforma te forneça já dados digitais, não apenas a imagem. Tá? Então, ela te fornece parâmetros como índice de vegetação, valor de espectro de banda e coisa desse tipo, né? Então, nós usamos essa informação, tá? Nós temos um grupo hoje aqui trabalhando também em conjunto com o pessoal da zootecnia, mas um grupo já de pós-doutorandos, que eles estão trabalhando diretamente sobre a imagem. Então, eles estão trabalhando diretamente sobre o pixel, não estão usando mais os índices, tá? Então, a ideia era realmente aproveitar a imagem. Então, aí você perguntou como é que isso é feito, né? Então, de fato, imagina que ao longo de um período de 3 meses, né, a gente vai lá na área, né, e faz a coleta física das amostras, né, da forragem. Dessa coleta, eu vou gerar dados, porque eu vou fazer uma análise, né, e aí vai me dizer, olha, da coleta do dia 18 de julho, gerou o valor tanto de proteína, tanto de biomassa, eu vou construindo um CSV, vou construindo uma planilha para isso, né? Associado a essas datas que eu fiz a coleta, eu coleto as imagens satélite, né? Porque eu posso voltar, eu acesso a minha plataforma e volto para trás, vou lá no Sentinel e digo o seguinte, ó, me dá o dado do dia 18 de julho, me dá o dado do dia 12 de julho, me dá o dado do dia 7 de julho, percebe? Eu vou pedindo esses dados aqui, ele vai me fornecendo, né? Então, eu posso fazer isso, né? Após coletar os 3 meses aqui, eu volto
coletando todas as imagens satélite, né? E aí agora é construir, né? Olha, eu tenho um target que foi resultado desse meu trabalho de análise física, né, de coleta física, esses aqui são os meus targets, né, e as minhas variáveis independentes são essas que advêm das imagens satélite. Aí agora é jogar no modelo, tá bom? Ok, pessoal, tem mais algum comentário? Alguma pergunta? Então, deixa eu ver no chat. Tem do Milton, mas já respondeu. Ok, só para esclarecer, Ricardo, o INPE, por exemplo, tem um programa de mestrado e doutorado em computação aplicada, né? Mas o programa foi criado e é ainda toda nova direção. Eles insistem que o nosso programa de computação, para não ser igual a universidades, nós temos que resolver os problemas das missões WIMP, né? Na área de tecnologia espacial, meteorologia, sensoramento remoto, clima espacial, da área de ciências espaciais e desastres naturais e tal, né? E todos os alunos que trabalham em teses, né, ou de mestrado e doutorado, acabam focando nessas áreas específicas, tá? Infelizmente, nem todos os alunos vão conseguir ficar no INPE depois de terminarem os seus cursos. Então, por isso eu acho importante, né, essa integração de palestrantes, né, de diferentes domínios, né, sempre aplicando computação, para eles saberem que vai aparecer um concurso ali e aqui, e quem sabe, quem quiser ficar na área acadêmica, né, então essa vai ser uma grande oportunidade. Nesse sentido, sua palestra muito vem né, na direção ao encontro das missões do programa, mas no sentido de dar uma direção para os alunos, né, para tentar ver que tipo de coisa que eles querem fazer. Tá bom? Muito obrigado, né, por agradeço, aceitar nosso Vidi. convite aí. Muito obrigado. Até Eu espero que agradeço, possa vir Vidi. para o INPE um dia desses aí. Ah, com certeza. Se vocês me Tá convidando, bom? eu irei. Tá bom. Não, vamos Com combinar assim. certeza. Tá legal. Muito obrigado Pessoal, um aí. abraço a todos, viu? Eu fico à disposição, tá bom? Sim. E assim, querendo entrar em contato, querendo saber mais informações aí, tá? Podem me contactar a qualquer tempo, tá? Grande abraço a todos, sucesso aí nos seus trabalhos de pesquisa. Obrigado, cara. Até mais aí. Até mais. Até Tchau. mais, gente. Tchau, tchau.